Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento, para o mercado de energia, principalmente a gente falando em relação ao petróleo, e como essas oscilações recentes do óleo podem impactar os combustíveis aqui no Brasil, A gente que vem acompanhando o petróleo em escalada de alta nos últimos dias, cada vez mais próximo do patamar de $100 o barril. E para a gente entender todo esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com o Heitor Paiva, que é analista de macroeconomia e energia da Hedgepoint Global Markets. Heitor, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Bom, Heitor, introduzir aqui os nossos internautas falando em relação aos preços do petróleo, A gente acompanhando aí principalmente nos últimos dias as tensões, relacionadas ao cenário Rússia e Ucrânia, A gente tem o petróleo cada vez mais próximo daquele patamar de $100 o barril, E queria saber o que tem motivado, na visão de vocês da Hedgepoint, essas oscilações no mercado do óleo, além, é claro, das questões Rússia e Ucrânia, se é isso que de fato tem pesado ultimamente no mercado. Tá bom, assim, o mercado de petróleo ele tem uma tendência de alta que vem antes dessa tensão, tá? Então, assim, nós já estávamos esperando, na verdade, o petróleo na casa dos 90, 95, antes mesmo dessa tensão, porque você tinha um aperto na oferta muito significativo. Você tem, na verdade, isso porque a OPEP não tem conseguido aumentar a produção da forma como eles queriam, A OPEP é um dos grandes grupos produtores de petróleo hoje no mundo, e os Estados Unidos também não têm aumentado a produção. E eles, sim, sem a Rússia, sem os Estados Unidos e sem a OPEP no mercado, você tem uma oferta bastante restrita. E os motivos que a gente tem observado nos Estados Unidos continuam, na verdade, no ar. Então, assim, você tem empresas de petróleo não gastando tanto para pagar mais dividendo, por exemplo, e isso impacta claramente o fluxo de produção deles, Isso sem contar que você tem inflação muito alta nos Estados Unidos, então o cara que ia investir também vai ter que pagar mais pelos insumos, então o impacto desse aumento no investimento também é diluído pela inflação, tá? Mas agora, assim, como essa tensão entre a Rússia e a OTAN em relação à Ucrânia, é evidente que o mercado está buscando $100, por mais que a gente tenha visto, assim, as autoridades da Europa e inclusive dos Estados Unidos falando que não querem sancionar o fluxo de petróleo nem de gás da Rússia, porque eles são extremamente importantes. A Rússia é o grande fornecedor de gás da Europa, mais da metade do gás da Europa vem de lá, e gás da Europa é eletricidade, então não dá para ficar sem, mesmo assim, essas autoridades falando isso, o mercado não comprou muito essa ideia, tanto é que a gente teve o petróleo $99 na madrugada de terça, 98 hoje pela manhã, e assim, parece ser o caso de que é uma questão de tempo, tá? Os $100 no barril. Perfeito, Heitor. E como essas oscilações no mercado do petróleo, cada vez mais próximo a essa possibilidade do patamar de $100 o barril ser conquistada, como é que fica o mercado de combustíveis aqui no Brasil, Porque é claro que a gasolina acompanha diretamente o etanol, o petróleo, E o etanol acompanha a gasolina. Como é que fica esse cenário na visão de vocês da Hedgepoint, já que a gente vem acompanhando altos preços desde o ano passado no mercado de combustíveis? Perfeito. Bom, acho que assim, o Brasil ele é um produtor extremamente importante para o mercado de petróleo, então ele é um exportador líquido de petróleo. Mas essa realidade não é verificada para a questão dos combustíveis, tá? Ou seja, nós somos os importadores, principalmente de diesel, tá? Isso colocado em perspectiva, dessa alta do mercado, tanto pelo lado da oferta, que a gente está vendo o OPEP, Estados Unidos, mas agora exacerbada pela Rússia, coloca o Brasil numa situação bastante delicada. Porque, assim, refinarias da Petrobras fecharam o ano com um fator de utilização muito alto, muito acima do que eles normalmente fazem, o que mostra que as refinarias estão trabalhando muito duro para suprir o mercado. Só que a gente sabe, como o Brasil tem uma demanda maior do que se produz aqui, a gente precisa importar. E a Petrobras, ela escolhe se ela vai repassar ou não o preço do combustível internacional para o mercado doméstico, tá? E ultimamente a gente tem visto que ela tem escolhido em não repassar totalmente a variação do mercado do combustível no mercado internacional
para justamente segurar o preço dos combustíveis aqui, né? São assuntos polêmicos e tal, mas é o que tem sido feito. Olhando, por exemplo, para praças aqui perto, como o caso de Paulínia, a gente vê que a arbitragem de importação ela está negativa. Então, você não tem nenhum incentivo para o importador comercial importar o combustível do mercado internacional, sendo que a Petrobras está represando, né, as variações do mercado, do preço do combustível no mercado internacional, que está alto e a tendência é de alta. Tá? Então, assim, a gente está falando de uma arbitragem fechada de quase 40 centavos por litro aqui em Paulínia, né? Assim, é uma questão assim que fica no ar, se a Petrobras vai repassar os aumentos ou não, mas, assim, olhando para o preço do petróleo hoje, a gente está estimando aqui, eu até anotei, uma gasolina de 6,63, tá? Média nacional para o ano, caso a Petrobras repasse todos os custos, né? E o petróleo se mantenha na faixa de 90 a 95. Caso vá para 100, a gente está falando aqui de uma gasolina já 6,80, gasolina C. Então, assim, existe espaço para que o combustível do mercado doméstico suba e, consequentemente, puxe a cadeia. Com certeza, Heitor. Bom, é importante essa informação que você trouxe para a gente, né, em relação ao petróleo e os combustíveis, mas rapidinho para a gente falar, né, o petróleo também impacta diversas outras commodities e a gente inclusive tem visto isso nos últimos dias, né, e o petróleo não impacta só as commodities, impacta também a questão relacionada aos fertilizantes, porque também é a matéria-prima de tudo isso. Bem rapidinho, Heitor, você consegue fazer um resumo para a gente de qual a importância do petróleo e as oscilações do preço do óleo para diversas outras cadeias produtoras? Perfeito. Vamos colocar aqui, então, em perspectiva a questão do fertilizante que você lembrou, né? O Brasil é um país agrícola, nós importamos muitos fertilizantes, né, internacionais da Rússia, principalmente, mas é importante falar que mesmo antes dessas tensões, o preço do gás natural, que é o composto-chave de vários fertilizantes nitrogenados, já estava caro no mercado internacional. Então, se você tem um petróleo caro, você vai normalmente ter um gás natural caro, porque ele geralmente sai junto com o petróleo, em muitos postos por aí, né? Se você tem uma extração de petróleo diminuída, você vai ter uma produção de gás diminuída, né? E agora, com essas tensões, se a Rússia vai reprimir a oferta de gás para a Europa ou não, o centro de precificação do gás da Europa fica com quantidade escassa da commodity, que puxa o preço da commodity no mercado internacional para cima. Isso impacta diretamente pessoas que fazem fertilizantes e, consequentemente, um fertilizante caro na verdade, infla, né, os custos dos produtores, dos fazendeiros, que, por sua vez, repassam para os consumidores finais, né? Então, assim, olhando pela perspectiva do gás, você tem claramente um impacto inflacionário, né? Mas olhando para o petróleo, é evidente, a gente tem gasolina a 6,40 no Brasil, subindo e já competindo com muitas... o preço dela já tá comprometendo o poder de compra de grande parte da população brasileira, né? Então, a demanda agregada do Brasil fica vulnerável em relação a essas altas do petróleo, porque ela retira o poder de compra da população e, consequentemente, faz com que a economia gire menos. Então, de uma forma geral, o que eu posso dizer, o petróleo é extremamente importante, né, porque ele é a base da nossa sociedade, nós nos movemos com commodities fósseis, basicamente, nós cozinhamos, nós andamos por aí, nos aquecemos com commodities fósseis, então você não consegue viver sem elas, tá? E justamente por ela ser uma matéria-chave para a cadeia alimentícia, tem um impacto inflacionário, mas também tem um impacto econômico, né, que assim, se o petróleo chega a preços muito caros, países emergentes ficam com o poder de compra reprimido pela alta da inflação. Então, a questão que fica é o que vai chegar antes, né? Normalização da oferta da cadeia de fóssil ou a destruição de demanda, porque assim, o petróleo a 100, 110 dólares não é tão factível, né, para a realidade econômica do mundo inteiro, que está já enfrentando níveis absurdos de inflação. Europa, por exemplo, a zona do euro está com a inflação mais alta desde o início do bloco, né? Muito significativo para eles. Então, petróleo é essa coisa, né? Você não consegue viver sem e você fica à mercê de variações violentas no preço dele. Sim, perfeito, Heitor. Excelente explicação. Inclusive, nesse cenário que você nos trouxe, né, há iniciativas já no Congresso Nacional, né, diante desse impacto na inflação, para que os combustíveis tenham, de alguma forma, redução de impostos. Tem se visto ainda como é que isso pode ser feito e se isso será feito de alguma forma, mas isso está em discussão no Congresso Nacional, né? Bom, um ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, Heitor,
Diante dessa projeção, né, para o petróleo, essa projeção também para a gasolina, esse impacto direto, é claro, preços mais elevados podem ser registrados para a gasolina aqui no Brasil. A gente viu nos últimos dias, né, o etanol ganhando competitividade, né, voltando a ganhar competitividade depois de um ano de 2021 com picos, inclusive, de paridade acima de 80%, que a gente nunca tinha registrado isso, né? Isso falando, claro, no etanol hidratado, que é utilizado diretamente nas bombas. E a gente viu aí nos últimos dias, inclusive aqui no estado de São Paulo, né, o etanol ganhando competitividade sobre a gasolina, né, e a demanda rapidamente se aqueceu aí por parte dos consumidores, realmente focando, né, nesse nível mais compensador aí para o biocombustível. Diante desse cenário, com a gasolina mais alta, como é que fica essa perspectiva também para o etanol, Heitor? Tá, perfeito. Bom, assim, o etanol ele tem ganhado competitividade, tá? E muito disso tem sido feito basicamente porque a demanda por combustíveis no Brasil não está tão forte quanto a gente gostaria, né? Desde pelo menos novembro, dezembro, a gente tem visto o consumo de gasolina no Brasil ficando abaixo das expectativas de muitas casas de análise por aí, o que indica que a demanda no Brasil não está tão forte, né? Isso claramente tem feito com que, né, você tenha menos negociação das usinas com distribuidoras, né, fornecendo etanol também. Obviamente, isso tem, se você demanda menos combustível, você demanda menos etanol. Então, isso, em última análise, fez com que no final do ano, começo de 2022, a gente pudesse observar estoques de passagem de etanol relativamente confortáveis, né? E isso explica o porquê o preço tem caído. Ou seja, um estoque confortável, o preço tem caído, né? Mas, assim, a gente tem que colocar em perspectiva de que, caso o petróleo continue nessa escalada, né, que é muito provável que continue, porque o mercado quer chegar no 100, talvez esteja querendo até passar, porque a gente tem vendo especuladores aumentando as posições compradas nas commodities, as opções com strike de 100, $110, né? Então, assim, existe sim a possibilidade de que o preço do combustível fique ainda mais caro, né? E a gente não está numa situação muito boa no Brasil, economicamente falando. Não é questão de ser pessimista nem otimista, olhar para os dados e ver que, bom, a gente está com uma perspectiva para 2022, sei lá, de focos de 0,3%, e uma inflação provavelmente acima de 5%. Então, você tem um cenário de 2022 marcado por uma expectativa muito forte de estagflação, né? Porque a atividade econômica com um PIB de 0,3 é quase que nula, na minha opinião, né, e uma inflação relativamente alta, né, de 5%. Então, isso vai possivelmente comprometer o consumo de combustível no Brasil e, consequentemente, não faça com que o etanol siga tanto esse movimento do mercado internacional da gasolina, entendeu? Então, assim, na nossa visão, o etanol ele tem assim, o suporte da gasolina, mas, em última análise, ele também tem que responder a demanda, porque sem consumo não há formação de preço. Tá? Então, acho que essa é a nossa visão para etanol. Certo. Heitor, de fato, um ano que será de muitas emoções no mercado de energia, né? Imagino que será de muito trabalho para vocês aí da Redpoint. E queria que você trouxesse para a gente aí, né? Quais os olhares do mercado, então, para o petróleo, o que o mercado deve acompanhar, é claro, além dessa informação que a gente mencionou das tensões entre Rússia e Ucrânia, a questão também relacionada à oferta e à demanda em recuperação, né, por combustíveis no mundo. O que o mercado, de fato, deve olhar aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, para o petróleo e para o mercado de combustíveis? Perfeito. Bom, no mercado de petróleo, a gente tem que olhar exatamente o que está acontecendo na Europa agora. Essa é uma preocupação do mercado, vai ficar por um bom tempo aí, se a Rússia vai pegar mais território da Ucrânia ou não, se o Ocidente vai retaliar isso de alguma forma ou não. Mas a questão é, independentemente do que aconteça nesse conflito, o mercado está comprando a ideia de que a cadeia de oferta de petróleo e gás da Rússia, que é muito relevante para o mundo, né? A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo e talvez, né, acho que o terceiro ou segundo de gás, essa cadeia de abastecimento ela está extremamente vulnerabilizada, porque se alguém sancionar, você vai limitar o acesso do mercado internacional a essas commodities e vai puxar o preço para cima. E se isso acontecer, você vai estar puxando o preço para cima, restringindo a oferta em um momento em que a oferta já estava restrita antes mesmo desse conflito, né? Então, você tem a OPEP, né, não conseguindo produzir tanto,
Você tem os Estados Unidos aí com os produtores de petróleo não querendo investir em produção, ou pelo menos investindo um pouco mais do que no passado, obviamente, mas ainda assim com inflação e com vários fatores que impedem, né, uma total normalização da oferta. Então, o que eu diria para você comprar no mercado internacional é o lado da oferta, do petróleo. Tá? É muito provável que a gente continue em 2022 com o petróleo extremamente caro, né, porque você está tendo essa pressão muito evidente no lado da oferta. Claro, existem tentativas de trazer mais óleo para o mercado, com a questão do Irã agora, né? Estão tentando trazer o Irã para o mercado de novo, tirando as sanções dele, mas, assim, na nossa visão aqui da Redpoint, isso representaria, assim, uma queda no preço do petróleo de 5 a 6 dólares, só que, assim, a gente está a quase 100, então o impacto disso vai ser quase que nulo, né? Então, a nossa perspectiva para o mercado internacional de petróleo continua bastante cara, tá? A nossa visão é de preços caros. Olhando agora para o mercado doméstico brasileiro, cara, a gente tem muitas variáveis para olhar, né? Assim, a macroeconomia do Brasil, então juros, inflação e perspectivas de crescimento, índices de confiança, por exemplo, tem que ser monitoradas, porque a gente está em um ano de eleição, normalmente a gente tem uma desaceleração da atividade econômica em anos de eleição, né? Em 2021, em 22, isso ocorrendo em meio a perspectivas de crescimento nulo é relativamente preocupante, né? Você está vendo inflação aí com perspectivas de 5 a 6% ano que vem. Então, assim, o consumo, de uma forma geral, a economia brasileira não está numa posição muito confortável. E, novamente, né, quando você tem inflação, as pessoas, né, principalmente das classes mais baixas, começam a equilibrar os gastos, né, gastar mais em uma frente, em detrimento de outras. Isso pode ser o caso, por exemplo, em priorizar alimentos e gastar menos com outras frentes, como o caso de combustível, por exemplo, e entrar mais para o transporte público. Então, a nossa perspectiva também para o mercado doméstico ainda é bastante frágil, especialmente porque, assim, o câmbio tem caído, mas, bom, R$ 5 é um câmbio ainda historicamente elevado. Se me falassem que o câmbio ia bater 5 em 2019, eu não ia acreditar, né? Então, assim, nós temos essa visão, então, para o mercado doméstico. Certo. Heitor, para a gente encerrar então, né, e aproveitando aí, como eu mencionei, nesse ano de 2022, que deve ser de grandes emoções aí, queria que você falasse sobre a série, né, de webinars que vocês têm produzido aí na Redpoint. Ontem você participou, né, falando sobre o mercado de energia, e falar um pouquinho sobre essa série que segue até amanhã, não é isso? Perfeito. Obrigado pela oportunidade de falar do webinar aqui no seu programa. Bom, a gente está na Redpoint fazendo essa série de webinars gratuitos sobre o mercado de commodities, né? Então, ontem a gente começou com macro e energia. Hoje a gente vai falar sobre café e açúcar, então acho que é muito interessante que todo mundo que queira participar, participe. Será, né, começa às 5 da tarde. São todos muito bem-vindos no dia seguinte, né, depois de amanhã, a gente vai terminar então com grãos e pecuária. Então, assim, todos são muito bem-vindos. Essa é a primeira iniciativa da Redpoint em fazer esses webinars. Esperamos fazer outros, né, ao longo do ano e esperamos que eles sejam cada vez mais assistidos, né? É um material que a gente empenhou bastante nossas análises e lá a gente coloca nossas perspectivas para os preços, para a oferta e demanda de várias commodities e o que a gente está esperando também para 2022, né? Em meio a tudo isso, né, às vezes ter uma opinião de um especialista pode ser ótimo, para a gente saber o que esperar, o que não esperar. Com certeza, excelentes informações aí para os produtores e investidores na tomada de decisão. Heitor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Obrigado, Jonatas. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós falamos aí então com o Heitor Paiva, analista de macroeconomia e energia da Redpoint Global Markets. A gente trazendo então as atualizações em relação ao petróleo e o cenário interno de combustíveis aqui no país. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar e daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.